que é markup? O que é despesa fixa? Como que eu calculo o custo variável da minha marca? E porcentagem? Você sabe calcular a porcentagem da forma certa? Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber inicialmente sobre precificação da forma mais breve e prática possível. Uma definição simples e de fácil compreensão da despesa fixa é que despesa fixa é tudo aquilo que você consegue especificar em moeda. Por exemplo, aluguel, energia, internet, marketing digital que você paga todo mês aquele valor específico para uma agência ou você mesma faz os patrocinados. Então tudo aquilo que você consegue especificar, fala, eu pago esse determinado valor X aqui, tudo isso é despesa fixa. Agora, o custo variável, você não consegue especificar em moeda, porque ele varia, né? Então, normalmente, o custo variável ele é dado em porcentagem, porque ele depende de outros fatores. É uma porcentagem daquilo que acontecer que vai ser o custo variável. Exemplos de custos variáveis é comissão, tanto de vendedor como comissão de marketplace, né, que você vende na Shopee ou no Mercado Livre, esses marketplaces em geral. Essas comissões, você não vai pagar todo mês um determinado valor, depende de quanto vender, é tudo dado em porcentagem. Outro exemplo de custo variável são os impostos, de ME para cima, porque se você for MEI, você paga também um valor fixo. Aí, se você for MEI, entra lá no custo fixo. Se não me engano, o MEI está R$ 61,60, isso agora em abril de 2022. Então, você vai anotar no seu caderninho o custo fixo todo mês, porque o MEI não é obrigatório emitir nota fiscal, então não tem porcentagem em cima das vendas. Uma observação sobre o MEI. Ele pode ter faturamento anual de até R$ 81 mil, o que equivale a R$ 6.750 por mês. Então, até esse determinado valor, você continua no MEI, que é o indicado para quem está começando agora, e você paga só R$ 61,60, independente de quanto você vender, desde que esteja dentro desse valor anual. Outra coisa, não confunda faturamento com lucro. Faturamento é uma coisa, lucro é outra. Às vezes, quando a gente está começando, a pessoa acha que tudo aquilo que ela vendeu vai para o bolso dela. E não é bem assim que funciona. Se vocês tiverem interesse que eu faça vídeos falando sobre diferença de faturamento e lucro, explicando como funciona o MEI, como fazer o cadastro lá no site do MEI, o MEI é de graça, tá, gente? Não precisa pagar nada, eu posso ensinar também como é que faz. Aí vocês colocam aqui no comentário, porque como esse é o primeiro vídeo, eu preciso saber quais são as dúvidas de vocês para poder ir fazendo os outros. Então você pode colocar aqui no comentário que eu vou pegando os comentários e gerando mais conteúdo. Já vai anotando no caderninho, que eu vou ali para trás também no quadro e vou anotar, aí você vai me acompanhando. Já vai anotando no caderninho todos os seus custos fixos, sabendo que custo fixo é tudo aquilo que você consegue especificar em moeda, no caso real, aqui no Brasil, e o custo variável é tudo aquilo de porcentagem. Agora que você já entendeu o que é despesa fixa e custo variável, fica faltando só um dado para a gente poder conseguir calcular o markup ideal para você. No cálculo de custo do produto, normalmente você calcula como? O valor que você pagou no produto. Então vamos supor que você compre uma calcinha por R$12. Esse daqui é o custo do produto? Não, porque quando você comprou essa calcinha por R$12, você também pagou um frete. Nem que você tenha ido buscar pessoalmente, mas você também teve gastos com gasolina, com esse meio de locomoção. Então vamos supor que você comprou 100 calcinhas por R$12 de gastos. Você também gastou R$50 de frete. Então é 1.200 mais os R$50 de frete que você gastou. Nesse valor também incide fotos, se você fizer fotos daquele produto. Então nesse exemplo aqui, que é calcinha avulsa, eu não vou incluir fotos. Mas se você está vendendo pijama, conjunto de lingerie, que é sutiã e calcinha junto de renda, esse tipo de produto, geralmente as lojas fazem fotos para poder divulgar, terem as suas fotos da própria loja, né? Você também pode usar as fotos do seu fornecedor. Mas se você tiver a oportunidade de fazer as suas próprias fotos,
Isso vai te tornar mais exclusivo. Outro dado também que entra no custo do produto é se você fizer algum marketing que seja para aquele produto, um custo específico daquele produto, e não marketing que você paga da loja inteira em si. Marketing da loja entra na despesa fixa. O marketing do produto entra no custo do produto. Então veja que agora nós temos duas definições, a definição de custo e a definição de despesa. Despesa é global, é tudo aquilo da loja toda. Custo é relacionado ao produto, só do produto específico. É por isso que a gente não pode confundir custo fixo com despesa fixa, custo variável com despesa variável. Às vezes até eu, quando estou falando, eu acabo trocando as palavras, porque a gente acha que é sinônimo e tem como sinônimo também no dia a dia. Mas saibam que existe diferença. Então, quando a gente falar sobre algo que é da loja, vai entrar na despesa. Quando a gente falar algo que é do produto, vai entrar no custo. Então isso daqui, se você fizer um marketing para vender só as calcinhas, um marketing só de calcinha, vai entrar no custo do produto, daquele produto. Agora, se for um marketing para vender todas as peças da loja, entra lá na despesa fixa, que a gente vai calcular a porcentagem equivalente depois, mais para frente. Então, até agora, nesse momento, você teve R$ 1.250 de custo para comprar 100 calcinhas. Então, 1.250 dividido por 100, 12,50. Ou seja, a sua calcinha não custou R$ 12. O custo da sua calcinha é R$ 12,50. Porque você teve o custo do produto e o custo do frete para que o produto chegue até você. Aqui eu já escrevi os dados que eu vou utilizar no exemplo. E você tem que ter esses dados já escritos aí no caderno. Então, as despesas fixas do meu exemplo, R$ 1.000, que é R$ 61,60 do MEI. Então, a gente vai criar um personagem que começou a vender lingerie agora. E ela, só que a primeira coisa que ela fez foi fazer o MEI. Então, ela já tem essa despesa mensal de R$ 61,60. Ela não tem despesas com aluguel, energia, internet e água, porque ela trabalha na casa dela. Então, essas despesas já são as despesas da casa dela. Ainda não vai entrar na despesa da loja online que ela tem. E ela também ainda não se cadastrou em nenhum marketplace, por enquanto, porque começou agora. E como esse vídeo é direcionado para os iniciantes, então eu vou pegar um exemplo que se encaixa na realidade do público desse vídeo. É 1.000 menos 61,60, esse restante é essa personagem do exemplo, a gente pode chamar de Joana. Então, esses R$ 1.000 menos 61,60, a Joana ela utilizou para marketing, 940, arredondando aí. Ela utilizou para marketing da loja e não de um produto específico. Então, a despesa fixa dela ficou em R$ 1.000. A Joana, ela também está usando um meio de pagamento por link. Então, ela vende pelo WhatsApp e ela manda o link de pagamento e as clientes dela podem pagar até 3 vezes sem juros. Só que para isso, a operadora que vai passar esse cartão da cliente, ela cobra 10% de taxa da Joana. Então, o custo variável dela ficou em 10%. Eu também posso fazer um vídeo sobre essas formas de pagamento e as taxas que essas operadoras cobram. Essa daqui é uma das mais altas, mas eu coloquei 10% porque é a mais, apesar de ser a mais alta, é também a mais fácil para quem está iniciando agora. Como o custo do produto, a gente acabou de calcular que o custo do produto dela é R$12,50, porque foi o produto mais o frete. A fórmula para calcular o markup é a seguinte: preço de venda é igual ao custo do produto, que a gente vai chamar de CP. Então, sempre que eu falar CP, vai ser custo do produto, dividido por 1 menos custo variável, CV. Nas fórmulas que você achar no Google e às vezes em algum site de finanças, pode ser que a nomenclatura esteja diferente. Eu utilizei essa nomenclatura aqui na fórmula porque é a nomenclatura que a gente está usando aqui como sigla e fica mais fácil de vocês compreenderem. Mas talvez em algum outro site eles utilizam outra sigla, mas vai ser para representar esses mesmos números aqui, tá? Então, na nossa fórmula, o preço de venda
vai ser igual ao CP dividido por 1 menos o CV. O CV eu não vou colocar aqui 10 e o símbolo de porcentagem. Eu já vou colocar ele calculado na porcentagem, porque se eu colocar o símbolo de porcentagem eu não consigo fazer a divisão. Então 10%, né, 10 dividido por 100, certo? Então meu preço de venda vai ser 12,50, que é o CP, 1 menos 10. Vou colocar aqui o valor, vamos lá, 1 menos 10. R$0,90. Então, meu preço de venda vai ser igual a 12,50 dividido por 0,90. 13,888. A gente vai arredondar para 13,90, porque comercialmente é mais ou menos assim que funciona. O seu preço de venda, comprando, tendo um CP de 12,50, o seu preço de venda mínimo para cobrir os seus gastos, os seus custos variáveis, que são as taxas, as comissões de vendedor de marketplace, e também cobrir o custo do produto. É R$13,90. Então, se você vender as 100 calcinhas por R$13,90, você vai faturar R$1.390, menos 10% de CV, 1.251, que é a quantidade que a gente calculou que você investiu, né? 1.012,50 vezes 100 calcinhas que você comprou, 1.250. Então, você vendendo as 100 calcinhas que você comprou por R$13,90, esse valor é o suficiente, é o mínimo aplicável para você conseguir cobrir os seus custos variáveis e o custo do produto. Mas nesse valor não está incluso as despesas fixas, que são essas despesas aqui que eu expliquei e as que você tem anotado aí de custos fixos, de despesas fixas da sua loja. Então eu já anotei aqui o PV, que é o preço de venda do exemplo aqui da Joana. Então no exemplo dela, com um CP de R$12,50 e um custo variável de 10% relacionado às taxas de cartão de crédito dela, ela precisa vender por no mínimo R$13,90, essas calcinhas que ela comprou, que foram 100 calcinhas. Mas como que eu vou incidir a despesa fixa nesse valor? Então, como que a gente faz para diluir as despesas fixas em todos os produtos que você tem? Você vai pegar a despesa fixa, que no caso do exemplo aqui da Joana é R$1.000, e vai dividir pelo seu faturamento médio. Eu não sei quanto tempo você tem de loja. Você está começando agora, você tem 3 meses, você tem 1 ano. Vamos supor que você tenha 3 meses. Você pega o seu faturamento de 3 meses, soma todos, divide por 3. Você vai ter um faturamento médio desses 3 meses. 12 meses, a mesma coisa. Soma os 12 e divide por 12 depois. Então, você vai ter o faturamento médio do último ano. Você está começando agora, não fez nenhuma venda ainda, agora que você vai colocar preço no seu produto. Coloca um faturamento esperado. E assim que no mês que vem você já remarca todos os seus preços com base no seu faturamento do mês passado. E assim você vai fazendo nos próximos meses, fazendo essa remarcação de acordo com os dados que você tem. Porque a remarcação de preço, ou o markup, ele tem que ser feito em cima do seu faturamento, em cima de dados reais e não de dados imaginários. Mas para quem está começando agora, se você não tem dado nenhum, faz em cima de um dado imaginário. No caso do exemplo aqui da Joana, ela está faturando 8.000 por mês. Isso tudo é critério de exemplo. Eu estou colocando números redondos para ficar mais fácil de calcular, porque se eu colocar números quebrados, depois vai ficar um tanto de número com vírgula e vocês não vão entender. Então, ela tem uma despesa fixa de R$1.000, que é o marketing dela e o MEI dela. Então, é a despesa fixa dela. Ela está faturando 8.000 por mês. Então, você divide 1.000 por 8.000. Dá 0,125. Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 100 para a gente ter esse número em porcentagem. 12,5%.
Então, diluindo as despesas fixas da Joana pelos produtos da loja dela, com base no faturamento mensal dela, todos os preços eles têm a incidência de 12,5% para cobrir as despesas fixas. Então você tem que somar no valor do produto 12,5% a fim de que aquele produto cubra o custo variável, o custo do produto que você pagou para comprar o produto e também as suas despesas fixas. É assim que faz o cálculo para que você consiga diluir as despesas fixas em todos os produtos. Porque se você pegar os R$1.000 e dividir só pelas 100 calcinhas, vai acontecer das 100 calcinhas serem responsáveis sozinhas pelo custo fixo da loja toda, sendo que você tem outros produtos também que você vende nessa loja, não só calcinha. Só que esse valor aqui é a última coisa que você vai adicionar no preço do produto. Por quê? Você calculou ele com base no faturamento. O que é faturamento? É o valor bruto, é o valor cheio, sem nenhuma dedução. É o valor total que você vendeu antes de deduzir as porcentagens, as taxas, comissões, juros, de qualquer coisa que seja. Então, essa porcentagem aqui de 12,5% é com base no faturamento. E ela vai ser a última coisa que você vai acrescentar no preço do produto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui por causa do reflexo da janela que está bem atrás da câmera. Mas na hora de editar eu vou tentar colocar mais próximo. Eu acabei de acrescentar aqui a despesa fixa em porcentagem. Então a despesa fixa em moeda é R$1.000 por mês. Em porcentagem é 12,5% por peça por produto, né? Correspondente ao seu faturamento mensal. Agora chegamos na parte final do vídeo, que é realmente quanto você vai saber de lucro, quanto que você vai vender sua peça para cobrir CV, CP, DF e ainda ter o lucro líquido. Seguindo o exemplo da Joana, essa calcinha que ela tem um CP de R$12,50, ela viu que os concorrentes estão vendendo aí por R$27, mas ela quer ser competitiva, porque ela está começando agora, então vai colocar o preço um pouquinho abaixo para ela poder entrar no mercado, cativar os clientes, e ela decidiu que ela vai vender por R$25. Então, para descobrir o lucro líquido que você vai ter que fazer o seguinte: pega o custo de venda e você vai diminuir desses 25 as porcentagens. Por quê? Porque as porcentagens são as primeiras coisas que debitam quando você faz uma venda. Assim que você vende, que você passa lá na maquininha de cartão de crédito, a primeira coisa que vai debitar é o quê? A taxa do cartão. E você vai receber aquele valor que você passou menos a taxa do cartão. Outra coisa também que debita na hora são as comissões de marketplace. Ou seja, as porcentagens em geral são as primeiras coisas a serem debitadas assim que você faz uma venda. Nós temos aqui duas porcentagens, vamos somar elas para fazer a conta de uma vez só. 10% de CV, que no exemplo da Joana é a taxa de cartão de crédito, e 12,5%, que no exemplo da Joana equivale à diluição das despesas fixas dela. Então 10 mais 12 por 12,5 equivale a 22,5%. Então, desses R$25, a primeira coisa que eu vou tirar é os 22,5%. Vale a 19,38. Eu sempre arredondo uma casa decimal a mais para poder não dar erro depois na próxima conta. Então é melhor que seja um pontinho sobrando do que faltando, né? Os 25, na hora que ela debitar as taxas de cartão, comissões e despesa fixa, ela vai ter 19,38, certo? Desse 19,38, o que ela precisa tirar ainda? O custo do produto, nosso CP, que é 12,50 no caso do exemplo aqui da Joana. Então, desses 19,38, a gente vai tirar o CP. Isso dá um lucro líquido de R$ 6,88 por peça. Então, é esse número aqui que você esperou o vídeo inteiro para poder descobrir qual vai ser o seu lucro líquido. É esse resultado aqui que vai ser o que vai entrar
para o bolso da loja, não o seu bolso, tá? Salário de dono chama Prolabore. O dinheiro que entra é da loja, não o seu. Eu aproximei aqui no quadro para vocês compararem os dados que eu anotei do exemplo e comparar com os que vocês têm anotado da loja de vocês. Então, as despesas fixas é R$1.000, custo variável 10%, CP, que é custo do produto, 12,50, o preço de venda mínimo para cobrir CV e CP é R$13,90, contando que nesse exemplo a quantidade de produtos são 100 peças, 100 calcinhas. A despesa fixa em porcentagem para diluir as despesas fixas em moeda pelos produtos da loja deu 12,5% e o lucro líquido ficou em 6,88 por peça. Então, agora eu vou deixar anotado aqui que é o preço final, preço de venda R$13,90. O preço final vai ser R$25, que é o preço final que vai chegar lá no seu cliente. Com esses dados aqui, você consegue fazer todas as contas que você precisa fazer na sua loja. Quem quer um markup em número, que é aquele markup mais conhecido, né, que a gente coloca vezes 2, vezes 1,5, vezes 3, é só pegar o preço que você vai vender, preço final, e dividir pelo CP. Isso daqui vai dar 2. Então, o seu markup vai ser 2. Tá vendo que aos poucos você vai anotando todos os dados financeiros da sua loja. É só ir fazendo devagarinho, passo por passo, que você tem tudo especificado. Porque se você quiser fazer tudo de uma vez só ou fazer as contas na cabeça, você pode se confundir. E aqui nós temos tudo que a gente precisa. Agora a gente vai calcular a sua margem líquida, que é para você ter aquele número de eu lucro tantos por cento naquela peça. Agora vocês vão ver que markup não tem nada a ver com margem de lucro líquida, porque não quer dizer que seu markup é 2 que você vai lucrar o dobro. Então, como que a gente vai fazer para saber qual que é a sua margem de lucro desse produto de R$25? A gente vai fazer uma regrinha de 3 básica. Então, a gente viu que 100 representa a totalidade. Então, a totalidade do meu produto é R$25. Equivale a 100%. O meu lucro líquido é 6,88. Quantos por cento equivale o meu lucro líquido dentro dessa totalidade? A gente faz a gente aqui cruzada. R$25 vezes x, 25x. 6,88 vezes 100, 688. Então, x dividido por 688. X é igual a 688 dividido por 25. X é igual a 27,5%. Então, qual que é a sua margem de lucro desse produto de R$25? 27,5%. Tá vendo que o seu markup é 2, mas a sua margem de lucro é 27,5%. Gente, isso aqui tá lindo. Olha só, você tem um preço final, você tem markup, você tem margem de lucro, você tem todas as suas despesas, custos, preço menor possível para cobrir custo ICP, porcentagem da despesa fixa diluída pelos produtos, lucro líquido por peça. Você tem tudo aqui os dados da sua empresa. Quer fazer mais uma conta para tirar a prova? Você fala assim, eu estou duvidando, Isabela, isso aqui não vai bater. É um monte de número que você jogou aí, não vai dar certo não. Então vamos lá. O faturamento, quanto é o faturamento aqui do exemplo? A Joana fatura 8.000 por mês. Mas ela não vende só calcinha, ela vende outras coisas, por isso que a gente fez essa porcentagem. Mas para fazer o cálculo aqui, que eu não sei o que a Joana vende. Não sei se ela vende outro pijama, não sei se ela vende lingerie. A conta que eu estou fazendo para a Joana é só de calcinha. Então a gente vai utilizar só os números da calcinha, que são os números desse produto aqui. Então se a Joana, ela fatura 8.000, vendendo só calcinha e só essa daqui, vamos supor, né? Só para poder fazer esse exemplo aqui. Então, é 8.000 dividido por R$25. Então, para
320 calcinhas. Beleza, então 320 vezes 25 é igual a 8.000. Se eu vendo 320 calcinhas no mês, olha só, esses dados aqui é um dado mensal. Você pode fazer quinzenal, semanal, mensal, semestral, da forma como você quiser. Eu estou fazendo mensal porque a despesa fixa é mensal. Então a gente está pegando de base a despesa fixa. Então ela vende 320 calcinhas por mês para ter esse faturamento aqui de 8.000 também por mês. Se ela vende 320 calcinhas e o CP dela é 12,50, então qual que vai ser o custo desses 8.000 aqui? Qual vai ser o CP dela daquele mês? O custo total? 4.000. Esse aqui vai ser o CP dela. Se eu lucro 6,88 por peça, então se eu vender 320 calcinhas, isso quer dizer que eu vou lucrar 2.200 nesse mês. Porque dentro desse faturamento tá o meu CP, o meu CV, o meu lucro líquido, a minha despesa fixa. A gente vai fazer o cálculo de um por um. Então a gente já calculou o CP dentro desse faturamento, é 4.000. Agora, o lucro líquido dentro desse faturamento, a minha porcentagem, né, as minhas porcentagens mensais, ela é o 10%, que eu vou somar todas as porcentagens que eu tenho. No caso da Joana, ela tem quais porcentagens? O CV e o DF, que é a despesa fixa diluída pelos produtos. Então é CV mais DF. São as únicas. Se você tiver outras porcentagens de comissão, de marketplace, vai somar tudo e colocar aqui. Então as minhas porcentagens, as porcentagens da Joana é 22,5%. Agora vem a prova final. Se eu faturo 8.000, o que eu vou tirar desses 8.000 aqui? Qual que é a primeira coisa de um faturamento que eu tiro quando eu vendo? Porcentagem, não é? Que eu tinha falado? Primeira coisa que a gente abate de um faturamento, de um valor bruto, é porcentagem. 8.000 menos os 22% vai ser a primeira coisa que vai ser engolida do nosso faturamento, é igual a 6.200. Então sobrou 6.200 para mim. Esse aqui é meu lucro? Não, porque desse valor aqui eu ainda tenho que tirar o CP. Eu não tenho que comprar o produto para depois vender o produto. Então desse valor aqui eu vou tirar o custo que eu tive com as 320 calcinhas. Qual que é meu custo por unidade? Dos 12,50. Se eu vendi 320, o meu custo por unidade é 12,50 vezes 320, que a gente já fez a conta e deu 4.000. Quanto que vai dar aqui? Exatamente o lucro líquido que a gente já calculou. Isso aqui é só para tirar a prova mesmo, para vocês verem que funciona, que a conta funciona. Então, do faturamento, depois que eu abati as minhas porcentagens e o meu custo por produto, o que sobrou? O meu custo líquido, que é exatamente o cálculo que a gente tinha chegado naquela hora. Vocês podem fazer aí para ver se de vocês estão batendo também, se fez o cálculo certo, se não tiver feito, aí volta um pouco o vídeo e refaz. Mas o valor sempre vai bater. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do vídeo, um vídeo de mais ou menos 30 minutos, o que é muito, né, para primeiro vídeo do canal, mas o assunto, eu já comecei com um assunto complexo, que envolve matemática financeira, tem muitos conceitos, tentei abranger aqui nesse vídeo da forma mais prática e breve possível. Eu espero de verdade que tenha te ajudado, e se te ajudou, engaja aqui comigo, deixa seu like, se inscreve no canal, para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante e eu consegui crescer aqui levando esse tipo de vídeo para muito mais pessoas.